O que começou a acontecer ontem, 10 de junho de 2026? Outro portal, né, gente? Mercúrio em Câncer forma uma quadratura exata com Saturno em Áries. Olha só, na linguagem da astrologia esotérica, Mercúrio e Saturno não são vistos apenas como planetas. Eles são vistos como funções da consciência. Adoro. E por isso, esse é mais um aspecto dos céus que vai mexer com o seu universo interior. Eu sou Renata, esse é o Conselho, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui a gente fala de astrologia e tarô para o despertar de uma nova consciência e de como você pode experimentar isso na vida prática para mais leveza e felicidade. Vamos lá? Olha só. Lembrando que uma quadratura é um aspecto de 90 graus entre dois planetas, que faz com que a gente se sinta como se duas forças de igual intensidade, né, mas de energias contrárias, nos atinja e nos puxe. E o nosso despertar está em integrá-las e pegar o caminho do meio. Então, de um lado dessa quadratura, a gente está falando de Mercúrio em Câncer. Vamos lá. Mente emocional, memória, pertencimento, proteção, sensibilidade, aquela comunicação de Mercúrio, mas em Câncer, baseada em sentimentos. Isso um lado da quadratura. Do outro lado, Saturno em Áries. Saturno, disciplina. Áries, identidade, disciplina da identidade, responsabilidade pelo próprio caminho, limites, Saturno, maturidade do eu, Saturno com Áries, construção da autonomia ariana. Vamos destrinchar esses arquétipos que estão envolvidos nessa evolução formada por essa quadratura. Mercúrio, o mensageiro da alma. Na visão esotérica, Mercúrio conecta diferentes níveis da sua consciência. Ele rege a percepção, a sua percepção da realidade, a sua linguagem, a maneira como você aprende, a interpretação que você tem da realidade ao seu redor. Só que Mercúrio está em Câncer, um lado da quadratura. Em Câncer, essa função mental de Mercúrio se colore pela emoção. Pensar através do sentir, recordar o passado, buscar uma segurança emocional, se comunicar de forma mais protetora, mais afetiva. Tem sombra? Oh yes! Hipersensibilidade, Câncer, né? Reatividade emocional, interpretação pessoal de tudo. Tudo fica pessoal. E, obviamente, apego mental a histórias antigas, Câncer. Do outro lado dessa quadratura, te puxando freneticamente, Saturno, o guardião da lei. Saturno representa estrutura, tempo, responsabilidade, realidade concreta, maturidade, tá vendo? A diferença em Áries, Saturno testa a identidade e a vontade. Então você começa a se perguntar: quem sou eu quando eu preciso agir sozinho, Áries? Será que eu posso sustentar as minhas decisões? A minha coragem é madura, Saturno, ou impulsiva, Áries? A sombra de Áries não é sutil, gente. Rigidez, medo de errar, autocobrança excessiva, uma impulsividade bloqueada por Saturno, sensação de inadequação. Agora, como que essa tensão vai se manifestar em você? Você ali, doida, que lado vou, o que penso, o que faço? Bom, no cotidiano, essa tensão, ela se expressa na dificuldade de expressar seus sentimentos. A pessoa sente muito, Câncer, mas trava ao falar, né?
ao tentar falar. Mercúrio racional. Medo de ser rejeitada ou julgada, que é a sombra de Áries. Comunicação defensiva, é Mercúrio de um lado e Áries do outro, né? Palavras que são usadas para se proteger, se justificar, evitar a vulnerabilidade, né? Então é Mercúrio brigando com Áries. Peso mental, Mercúrio brigando com Saturno, né? Então é uma sensação de responsabilidade, Saturno, preocupação excessiva, pensamentos repetitivos, Mercúrio. Conflito, gente, entre a necessidade de acolhimento, Câncer, e necessidade de autonomia, Áries. Câncer contra Áries, te puxando. Uma parte quer colo, Câncer. A outra sabe que precisa assumir a própria direção, que é Áries. E você ali no meio. Outra coisa, revisão de limites emocionais, que é Câncer versus Áries também. Perceber onde que o cuidado virou dependência ou onde a independência, Áries, virou isolamento. Então, o convite evolutivo dessa quadratura pede a integração dessas duas inteligências, né? Vai vendo as polaridades. Olha só, Mercúrio em Câncer eu sinto, Saturno em Áries eu assumo a responsabilidade. Vamos integrar isso. Mercúrio em Câncer eu lembro, Saturno em Áries eu escolho o futuro. Vamos integrar isso. É uma dança, né? Mercúrio em Câncer eu busco segurança, Saturno em Áries eu desenvolvo autonomia. E aí, segurança com autonomia. Mercúrio em Câncer, eu protejo. Saturno em Áries, eu estruturo. Integração. Mercúrio em Câncer, eu reajo emocionalmente. Agora, Saturno em Áries, eu respondo conscientemente. Consciência, emoção, integração. Ou seja, gente, a mente emocional precisa amadurecer, mas sem perder a sensibilidade lá do outro lado de Câncer, né? De Mercúrio em Câncer. O objetivo dessa quadratura, né, para integração, não é parar de sentir, é sentir com consciência, agir com responsabilidade. Então, o conselho, né, gente? Então, quais são alguns conselhos do conselho para o despertar da sua consciência? Mas um despertar da consciência prático, do dia a dia, né? Primeira coisa, pause antes de reagir. Então, quando surgir um desconforto emocional aí, nas próximas semanas, respire profundamente. Sabe aquelas respirações? 3 ciclos, né? Inspira e expira. Nomeia o que você sente. Eu estou triste? Eu estou com medo. Não, eu estou irritada. Pergunte-se o que é fato, o que é só uma interpretação. Esse tipo de coisa transforma a sua reação automática, né? E leva a uma percepção consciente. É o Mercúrio em Câncer consciente. Segundo conselho, comunicação saturnina. Antes de conversar sobre algo que é sensível, use intenções claras, tipo assim, olha, eu sinto, eu preciso, eu proponho, né? Evite acusações arianas. Saturno pede responsabilidade pelas suas próprias emoções. Um terceiro conselho, estrutura emocional prática. Então, você criando pequenos rituais saudáveis. Por exemplo, horário de sono, vai dormir na mesma hora. Uma alimentação mais consciente. Astrologia é para a vida prática. 10 minutos de silêncio ou meditação, escrita terapêutica diária, você está honrando o lado Câncer. A regularidade, ela acaba reduzindo aquela sensação de
caos interno que pode causar na sombra. Um quarto conselho: trabalhe a sua criança interior sem ficar presa ao passado. Isso é muito interessante, porque é a energia canceriana na luz, né? Mercúrio em Câncer vai trazer aí memórias e feridas antigas, né? Então, a prática não é ficar revivendo indefinidamente o passado, meu Deus, né? Mas começa a se perguntar o que essa memória quer me ensinar sobre mim, sobre as minhas necessidades atuais. A memória te ensinando sobre a atualidade. Transforme as suas lembranças em aprendizado, né, e crescimento. E um último conselho, acima de tudo, ação consciente. Saturno em Áries pede movimento responsável. Então, escolha uma ação concreta, movimento responsável, responsabilidade, uma ação concreta que represente uma maturidade sua. Uma conversa necessária, vai ter essa conversa, vai organizar suas finanças, defina limites para você, inicie um projeto com disciplina. Áries, Saturno em Áries adora isso. O despertar da consciência, gente, precisa aterrissar na sua vida prática. Olha, essa quadratura, ela pode ser sentida como uma pressão mental e emocional. Não é fácil, mas a sua função mais profunda é amadurecer a forma como você pensa, como você sente e como você se posiciona. Áries. Então, as principais perguntas para o seu autoconhecimento e evolução durante esse período. Você consegue honrar as suas emoções sem ser governada por elas? Você consegue assumir a sua própria direção sem endurecer o coração? Aproveite quando Mercúrio e Saturno trabalham juntos, nasce uma consciência capaz de sentir com profundidade, pensar com clareza e agir com responsabilidade. Um passo importante no caminho do despertar espiritual e vivido no cotidiano, que é o mais lindo. Eu escolho os meus sentimentos, eu observo os meus pensamentos e eu escolho minhas ações com consciência. Essa frase, ela resume a alquimia dessa configuração. Certo? Aproveita essa quadratura, se joga e vamos despertar cada vez mais. Beijo!